Tudo em família, né? Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa permanecer conosco, que as vibrações do Mestre possam conservar em nossa mente, em nosso coração. Sempre é muita satisfação de vir fazer o estudo aqui, na Casa Espírita João Evangelista, porque onde a gente fala de Jesus, a gente sente a presença do Mestre através da presença dos amigos, dos irmãos, dessa energia fraterna, que a gente vai se alimentando, né? Nós sempre dizemos que o trabalho espírita, ele é feito mais para aquele que trabalha, porque o alimento que a gente recebe, quando a gente se predispõe a servir um pouquinho, mesmo que seja muito pouco, como é o nosso caso, já é um alimento que nos sustenta muito, é um alimento que nos ajuda nos embates da vida, nos ajuda as lutas, encarar as lutas do dia com fé, com esperança. E o Evangelho de Jesus, ele tem essa característica de dar ânimo. E ânimo vem de ânima, que significa alma. E o Espiritismo tem a função de explicar o Evangelho dentro de uma linguagem mais racional, assim como todas as religiões são muito importantes para esse caminho evolutivo. Cada uma tem a sua particularidade, a sua linguagem própria, mas todas levam ao mesmo objetivo. E nós espíritas vamos buscando esse objetivo com a sinceridade do coração. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o poder da fé. Fé é uma palavra que vem do latim fidelis, que tem na sua origem, na sua semântica, o seu sentido original, uma fidelidade com a sua consciência mais profunda, quando a gente age de acordo com a nossa consciência. E aí, analisando o estudo, quando a gente estava fazendo o estudo, lá pensando assim, o que é verdadeiramente a fé? Os Espíritos dizem que a fé é uma força inata da alma e que suplanta até o próprio entendimento intelectual, muitas vezes. Por que nós estamos falando isso? Porque o Espiritismo, ele é a religião dos livros. O Espiritismo tem muitos livros. Só através das mãos de Chico Xavier vieram mais de 450 livros dos Espíritos. Então nós temos milhares de livros espíritas, mediúnicos, não mediúnicos, intelectuais. Então é a religião dos livros, né? A gente estuda muitos livros e é muita informação. Informação sobre a vida após a morte, sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a comunicação com os espíritos. O Espiritismo trata disso tudo. E isso são informações preciosas, é um conhecimento precioso para a mente, mas nós percebemos que existe uma diferença entre o conhecimento da mente e o conhecimento da alma. A fé é quando nós realmente acessamos esse conhecimento da alma. Inclusive tem um pouco a ver com o que mas nosso irmão Luciano estava falando agora há pouco. Porque veja bem, às vezes nós podemos ter uma multidão de informações dentro da mente. Nós podemos ter lido todas as obras básicas, todas as obras complementares, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Podemos ter lido de tudo e gravado teologicamente todas as escrituras sagradas do planeta. Mas quando vem as provações da vida, quando vem as lutas reais da nossa existência, se essas informações não tiverem descido para o coração e transformado por dentro toda essa fé que nós dizemos ter, estou falando dizemos no sentido humanidade, né? Ela simplesmente se desfaz. Ela cai como castelos de papéis. Ela cai como uma casa que estava erguida na areia e simplesmente se desfaz, porque não estava na rocha. Então, me parece que há uma diferença entre o conhecimento intelectual que nós gravamos e a força da alma chamada fé. E esse conhecimento intelectual que nós gravamos, eles têm uma importância muito grande,
mas a importância deles é fazer a gente ir em direção a acessar essa força da alma, chamada fé. Só para poder dar um exemplo aqui, eu tinha um tio nessa reencarnação, agora ele continua vivo, só que ele está no plano espiritual. E ele não seguia religião, ele não tinha muita religião. Mas era um homem tão bom, ele chamava Arseninho, não sei se alguém aqui chegou a conhecê-lo. Arseninho, Pedro conheceu, não? O tio Arseninho não seguia religião, não seguia nada, mas eu sentia assim que o tio Arseninho tinha um coração bom. Um coração bom, assim, incapaz de maltratar alguém, de brigar com alguém. É lógico, todos têm as suas dificuldades, mas o tio Arseninho era um homem manso, um homem brando, um homem cordial. E eu lembro que o tio já estava com 80 e tantos anos, eu chegava perto dele e falava assim, tio, se caso chegar o momento, ele participava de uma reunião que a gente tinha lá em casa, ele gostava muito, ele já não estava escutando muito bem, mas ele gostava, ele falava que entendia direito uma reunião de estudo. Eu digo que chegar o momento do senhor partir, desencarnar, o senhor tem medo? Ele não tem medo não. Quando chegar, chegou a hora e eu vou. Então eu senti ali que o tio Arseninho, apesar dele não ter um conhecimento intelectual, doutrinário, grande sobre a vida após a morte, alguma coisa dentro dele trazia segurança para ele. É como se a alma dele estivesse dizendo, ó, eu sei que eu não vou morrer, eu vou apenas passar, eu vou apenas fazer uma passagem, que é o que o Espiritismo nos diz. Então, com certeza, ele fez essas conquistas lá atrás, em outras existências. E aí já veio com isso, pronto. Então, o que estamos dizendo é que existe esse caminho do intelecto e o caminho emocional. A nossa inteligência, os estudiosos falam, dentro de uma porcentagem metafórica, que 5% da nossa inteligência é cognitiva. 95% da nossa inteligência é emocional. Ou seja, a nossa inteligência maior, ela se manifesta no sentimento, no ser, no sentir. O pensar é algo muito pouco. E é interessante que se a gente pegar o nosso cérebro, meus irmãos, o cérebro produz energia elétrica. Né? Dá para acender uma lâmpada dessa aqui com a energia cerebral que a gente produz. Energia elétrica. O nosso coração, que é o símbolo do sentimento, que é onde está o chakra cardíaco da emoção, ele produz energia magnética. Nós atraímos para nós aquilo que sentimos, aquilo que nós vibramos, vamos dizer assim. E aí a gente começa a perceber qual é o caminho da nossa evolução. O caminho da nossa evolução é a gente ir mudando, cultivando bons pensamentos para realmente ocorrer a mudança maior, que é a mudança de sentimentos. É o desenvolvimento da compaixão, da alteridade. Porque a inteligência é mais fácil. Um homem que criou a bomba atômica deveria ter sido muito inteligente, né? Mas ele criou o mecanismo que matou milhões de pessoas. Então a inteligência é fruto do intelecto. Mas o amor, ele é fruto da alma, do ser, do sentir. Mas aí, vamos prosseguir aqui. Tem que estar em cima da... Tá, peraí. Mas aqui, se der problema, não tem problema, porque chegou o especialista na área da informática, então... Peraí. No Livro dos Espíritos, na questão 4, Allan Kardec pergunta aos benfeitores o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Por que eu trouxe essa questão? Porque a fé pressupõe, primeiro, nós acreditarmos em Deus. E acreditar em Deus é fruto de um entendimento, primeiramente intelectual. Então, os Espíritos respondem de uma forma muito, muito interessante. Eles falam assim: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, veja bem,
Primeiramente, para o entendimento, que é onde a gente começa, para desenvolver a fé, essa proposta aqui, esse princípio é muito interessante. Porque Deus é algo tão óbvio na nossa frente, que de tão óbvio, às vezes a gente não enxerga. Já viram aquele quadro que fica pendurado na parede? Quando você coloca pela primeira vez o quadro, você admira, você contempla. Todo dia você para, olha que quadro bonito. Mas depois que passa meses e anos, costuma a gente passar pelo quadro e não ver o quadro mais. Porque fica muito rotineiro. Ele está sempre ali. Então Deus está sempre aqui, como Ele está sempre aqui, sempre esteve, sempre estará e está aqui agora, o ser humano não percebe, de tão presente que Ele é. Mas aí, no entendimento intelectual... Só uma partinha. À vontade, Pedro. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu vi uma entrevista do Jô Soares, que ele disse que um quadro na casa dele não ficava no mesmo lugar mais que 30 dias. Porque você passa a não perceber que aquele quadro está ali. Então ele mudava. Do Jô Soares. Tirava ele e botava outro. Ia até no mesmo lugar, né? Uhum. Mas a rotineira que você falou, que você não percebe a presença. Exatamente. Então ele mudava para ele poder perceber. Perceber. O quadro está ali. Não passava mais que 30 dias no mesmo local. O mecanismo que ele criou. Então é exatamente o que acontece. A mente humana, ela se acostuma muito fácil. E depois que ela acostuma, ela deixa de perceber. Deixa de perceber a pessoa que está ao seu lado, deixa de perceber o quadro que está na parede, deixa de perceber a beleza de uma árvore, deixa de perceber a beleza de uma lua, como a mãe falou, que a lua está belíssima. Mas quem para admirar a lua? Não são todos que param para admirar a lua. As pessoas estão tão preocupadas correndo que nem vê lua. Não vê lua, não vê estrela, não vê sol, não vê montanha. Porque a mente não está aberta a essa percepção simples, mais profunda. Mas aí, a existência de Deus, ela é clara. Por que ela é clara? Veja bem, um celular, ou um mecanismo desse aqui, ó, precisou de alguém inteligente para construir isso. É um cientista na área da informática, como o Vinícius, é alguém ligado a essa área para construir um celular, para construir um notebook, para construir uma máquina fotográfica. Então, quando a gente olha uma máquina, a gente percebe que precisou de um ser inteligente para construir aquilo, porque aquilo é muito inteligente. Agora, vamos olhar para o mundo, para a natureza, e perceber tudo aquilo que não é obra do homem. Quem construiu? Porque se a gente pegar, meus irmãos, uma semente ela tem um mecanismo dentro dela tão complexo que você coloca na terra, com a umidade da terra, os nutrientes, ela brota, depois ela se torna uma árvore. E essa árvore produz frutos, depois produz outras sementes iguais para poder continuar a plantação. Olha que mecanismo maravilhoso e inteligente dentro de uma semente. Que ser humano consegue construir uma semente? Então, uma semente ela tem uma complexidade maior do que um celular. Se a gente pegar cada célula do nosso corpo, tem uma quantidade de informação genética na célula que daria para escrever 1000 livros de 1000 páginas cada um, mais ou menos, dentro de uma célula, que não dá nem para a gente ver. E tudo são estruturas que têm uma função para a célula poder respirar, para ela poder digerir, para ela poder funcionar, para construir os nossos órgãos, para a gente poder sobreviver. Então, se a gente olhar o universo, a natureza, tudo é inteligente, tudo funciona de uma forma inteligente. O João de Barro, por exemplo, não faz um curso de engenharia para construir a casa dele. Existe uma inteligência dentro dele que faz com que ele construa aquela casa da maneira que ela tem que ser construída. A abelha, ela consegue fazer uma colmeia e ela cria uma cera onde ela tampa todas as frestas para nenhum bicho entrar ali para comer o mel dela. E ela vai na flor, tira o pólen e através daquele pólen ela produz o mel, que é uma coisa saborosa. Então veja bem como que a abelha, ela tem já uma inteligência interna que a habilita a fazer uma produção alimentícia dessa magnitude. Então na natureza tudo funciona inteligente.
os pássaros, os animais, as árvores, nós. Então, se a gente quiser entender que Deus existe, é só olharmos para a obra, que é o que eles estão falando ali. E isso ajuda a nossa fé? Ajuda. Ajuda o entendimento de que realmente existe uma inteligência maior que nos envolve a tudo, que rege tudo, que é uma força que sustenta tudo, que é expressa na dimensão física através do universo. É lógico que Deus para nós não é aquele senhor com a barba grande, sentado num trono, julgando homens que fez o bem, fez o mal. É uma inteligência suprema, uma energia que envolve tudo. É a alma do universo físico. É a essência das essências. Então Deus está em tudo, está em nós, está no ar que a gente respira, está em tudo. Bom, esse pensamento nos ajuda a fortalecer a fé, a entender do ponto de vista intelectual. Mas mesmo se a gente tiver esse pensamento, e quando vem as provações da vida, aquelas dores, seja a partida de uma pessoa, seja uma perca de um emprego, seja uma doença física, costuma esse mundo de informações ficar às vezes frágil na mente. Porque existe um despertar que deve acontecer junto com esse entendimento intelectual. E nem sempre acontece automaticamente. Vem um e depois o despertar ele vai chegando. Mas aí vamos continuar aqui nesse entendimento aqui. Outra pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores é: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Então ele está perguntando assim: conhecer o Espiritismo ajuda do lado de lá? Quando a gente partir para o plano espiritual, esse conhecimento vai ajudar a nossa condição? Os Espíritos falam que sim. Porque é lógico, nós estamos estudando aqui Espiritismo lá, uma grande influência. Pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Olha bem que interessante. Então, primeiramente, do ponto de vista intelectual, ajuda. Lógico, porque eu vou chegar do lado de lá, de repente eu começo a conversar com as pessoas não me respondem. Eu vou lá na minha casa, converso lá, ninguém responde. Estou na rua, ninguém me vê. Eu falo, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, que pode ser que eu não estou nesse plano mais não. Eu já fiz a passagem e não estou sabendo. Porque isso acontece em reunião mediúnica. Muitos espíritos manifestam lá, nem sabem que morreram. E tem que conversar com o esclarecedor para o esclarecedor falar com ele: ó, meu irmão, você não está percebendo que tem algo diferente, não? Que você conversa com as pessoas não te respondem, que você está indo nos mesmos lugares, mas não está participando das coisas normalmente. Você não faz parte mais desse plano, meu irmão. Você já está no outro plano. Então, o conhecimento espírita já ajuda nesse aspecto. E, inclusive, segundo o que nos orientam os espíritos, quando a gente estiver do lado de lá, a gente continua frequentando aquilo que a gente gostava. A gente continua fazendo aquilo que a gente gostava. Então, se a pessoa gosta de vir ao centro espírita, gosta de ir à igreja, vai continuar indo. E que bom! Porque nos templos religiosos há uma equipe espiritual para acolher essas entidades, para levá-las para as colônias espirituais, para elas serem cuidadas e seguirem a sua evolução em paz. Agora, se nós gostamos de outras coisas, nós vamos continuar condicionados naquilo ali até despertar. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento intelectual do Espiritismo nos ajuda a perceber essa nova situação quando a gente acaba de desencarnar. Mas, olha bem o que eles falam ali. E aí é uma coisa muito importante. Olha aqui. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Ou seja, realmente o que vai nos dizer, o que vai nos fazer estar bem do lado de lá, não é a quantidade de informação dentro da cabeça, mas é o coração em paz. É o sentimento de amor, de alteridade, que é se colocar no lugar do outro, de compaixão que nós conseguimos ter desenvolvidos nessa vida. Ou seja, é a nossa vibração que vai nos colocar numa situação boa
ou numa situação não tão boa quando a gente desencarnar. É um estado de espírito, é um estado de consciência. Porque céu e inferno é estados de alma, é estados de consciência. Uma pessoa pode estar no céu, aqui na Terra, ou ela pode estar no inferno, aqui na Terra, se dentro dela mesma estiver vivenciando o verdadeiro inferno. Agora, se internamente nós estamos em paz, nós estamos olhando o mundo com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de perdão. Então, apesar das lutas que estamos vivenciando, o nosso estado é um estado sereno, de uma compreensão profunda de que existe um significado em tudo isso, um entendimento mais profundo. E isso nos traz uma resignação, isso nos traz uma força para continuar caminhando, sabendo que existe uma força maior junto de nós. E aí nós continuamos em paz. Quando a gente desencarnar, muda a situação exterior, mas não muda nada dentro da gente. A gente continua sendo a gente mesmo. Então o Espiritismo ele é muito lúcido nesse aspecto. Nós, do lado de lá, continuaremos ser a nós mesmos. Às vezes vem uma irmã para nós e pergunta, né, aflita, pastor, eu estou preocupado, como é que eu vou estar do lado de lá? Será que eu vou estar num umbral? Né? Ou será que eu vou estar numa colônia? Onde é que eu vou estar? Aí eu sempre falo, minha irmã, nós temos que estar preocupados como nós estamos aqui. Se a gente quer saber como é que a gente vai estar do lado de lá, é só a gente fazer uma pergunta, como é que eu estou do lado de cá? Do lado de cá dentro, internamente. Eu estou encontrando paz na minha vida? Eu estou encontrando satisfação nas coisas simples? Eu estou encontrando um certo significado existencial no meu dia? A minha rotina é agradável? Quando eu acordo pela manhã, eu agradeço pelo sol, pelo ar que eu respiro? Será que eu cito as coisas mais simples da vida, como conversar com um familiar, como brincar com uma criança, como tomar um café e bater um papo, como caminhar na natureza? Será que eu estou percebendo a misericórdia de Deus junto de mim? Porque, meus irmãos, às vezes nós estamos pensando tanto nos nossos problemas, e todos nós temos, que a gente esquece de perceber que no agora, no momento presente, não há problema. O problema ele existe quando a nossa mente ela enche demais. E a gente fica excessivamente preocupado com as coisas que vão acontecer, se vão acontecer, seja daí uma hora, daí um dia, daí um ano, daí 10 anos, ou com as coisas que já passaram, remoendo aquelas coisas que alguma pessoa disse, que alguma pessoa fez. A gente fica agarrado no passado. Aí fica no futuro e no passado. E aí a mente dimensiona a existência em uma situação de muito sofrimento. Mas se a gente reduzir para aquilo que é real na nossa vida, que é esse momento agora, que é o momento mais importante que nós temos, é o momento presente, na verdade não é o momento mais importante, é o único momento que nós temos, é o momento presente. Jesus disse isso no Evangelho, quando ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixa que cada dia dê conta do seu próprio mal. Ou seja, vamos dar conta daquilo que é necessário agora e deixa que o futuro Deus proverá. Deus dará conta. Então a nossa responsabilidade é com agora, com o momento presente. Então quando a gente começa a trazer, aquietar mais a mente, acalmar o coração e sentir mais o momento presente, a gente começa a sentir mais Deus na vida da gente. Através do próprio agora. Através daquilo que acontece conosco neste exato momento. Bom, mas aí os Espíritos continuam. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque a fé que nós estamos tratando, que é esse entendimento que depois desce para o coração, quando ela desce para o coração, ela tem um poder enorme, inclusive poder de cura. Fé cura. As curas religiosas existem, tanto no meio espírita, no meio católico, no meio protestante, budista, hindu, seja qualquer religião, existe a cura espiritual. Mas como existe muito charlatanismo por aí também, às vezes as pessoas assim ficam o pé atrás,
desconfia, mas existem curas reais. Lá em Uberaba, 2 casas espíritas, junto com 2 universidades, fazem um trabalho há muitos anos, que é um trabalho social e de pesquisa científica ao mesmo tempo. Os espíritas vão aos hospitais e aplicam passes nos doentes que estão lá. Pedem permissão à família, a família permitindo. Então aplica passe em criança recém-nascida, muitas vezes nascida prematuramente, em pessoas idosas, em pessoas adultas, e vão lá e aplica passe durante muitos anos. E existe um grupo de controle que eles observam qual é a reação desses pacientes. Meus irmãos, as pesquisas comprovaram que o grupo que receberam os passes, eles recebem uma melhora muito mais significativa do que o grupo que não recebe o passe. Então melhora a pressão arterial, circulação sanguínea. Nas crianças prematuras melhora o grau de imunidade do corpo, as crianças que receberam os passes. Nos adultos melhora o tempo de recuperação, muitas vezes pós-cirurgia. Então eles estão chegando à comprovação de que a prática religiosa, no caso passe magnético, ajuda a trazer saúde para aquelas pessoas. São dados científicos. Já vi outros estudos falando das pessoas que recebem oração. Quando a gente ora por alguém, principalmente se for em grupo, nós emanamos magneticamente uma vibração juntamente com a espiritualidade e essa vibração chega à pessoa que é o foco da oração. E já vi pesquisas falando como essas pessoas recebem e melhoram o seu estado de saúde, o seu estado emocional, quando começam a receber oração por um grupo religioso. Então, a espiritualidade, a fé, ela tem uma disposição interna de mexer na nossa própria estrutura orgânica também. Por exemplo, quando a gente pensa, a gente cria substâncias eletroquímicas no nosso corpo. Por exemplo, se a gente ficar ansioso, a mão começa a gelar, ou algumas mãos começam a suar. A pressão sobe, né? Minha mãe, graças a Deus, não tem passado nisso, mas uma época atrás, se ela recebesse uma notícia ruim, alguma coisa assim, a pressão dela ia lá no alto e passava um aperto danado com a dona Verina. Então, olha bem, uma notícia, ou seja, é uma informação que chega na mente, um pensamento faz mexer na pressão arterial do corpo. Então, a nossa mente regula o tempo todo o nosso corpo. O tempo todo. Muitas coisas que a gente sente, se a gente prestasse mais atenção como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo, nós poderíamos já curar. Porque às vezes a gente não percebe esse mecanismo. Mas a mente, que é o instrumento do espírito, ela reage sobre o corpo físico a todo momento. Pode perceber que às vezes 2 pessoas que têm a mesma problemática orgânica começam às vezes a tomar o mesmo remédio e uma pessoa aquele remédio funciona. Em outra pessoa aquele remédio não funciona. Aí a pessoa fala, esse tratamento não deu certo para mim não. Mas se ela tinha a mesma problemática, por que um organismo funcionou? Porque ele estava mais aberto para a cura e o outro organismo não. Então existe essa dimensão da mente que influencia no corpo. E o que a fé tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque o indivíduo que ele conserva a fé, ele conserva um negócio chamado entusiasmo. Entusiasmo pela vida. A palavra entusiasmo significa Deus dentro da gente. Ento vem do tel, do grego, né, que significa Deus. O indivíduo que ele tem fé, ele olha para a vida e ele sabe que existe um caminho. E ele sabe que qualquer coisa difícil que ele esteja passando, vai passar. É passageiro. Ele sabe que existe algo além da matéria, então ele não se prende demais às coisas daqui. Ele não fica, que o budismo dizia, apegado demais às coisas terrenas. Ele já vai desenvolvendo o chamado desapego. E o desapego traz alegria, e a alegria traz saúde. Então a fé traz saúde para o corpo. A fé, ela ajuda a gente a harmonizar o nosso corpo.
Meus irmãos, às vezes uma conversa com alguém já pacifica a pessoa melhora. Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, você começa a conversar, ou a pessoa começa a falar, e se você der uma palavra ali de fé e de esperança, a pessoa se acalma, e a pouco ela não está sentindo aquilo mais. É o fenômeno chamado psicossomático. Ou seja, uma energia mental está se manifestando no corpo. Se você resolve a causa, que é lá na mente, o corpo se harmoniza também. É lógico que tem problemáticas físicas que tem que entrar com remédio, tem que entrar com antibiótico, tem que entrar com tratamento. Mas existe essa dimensão psicológica que tem que ser levada em consideração, e a fé, ela é a sustentação da psicologia do ser humano. O indivíduo que ele tem fé, ele luta com mais ânimo, ele tem mais resignação, ele sabe que existe sempre um significado em tudo que ele está passando. Ele não se desespera. Ele não pensa em tirar a própria vida, por exemplo. Primeiro que ele sabe que não vai conseguir. Ele vai matar o corpo, mas a alma não. E a dor dele vai continuar. Às vezes até maior do lado de lá. Até ele poder retornar e recapitular, reparar, resolver isso dentro dele e se tornar feliz de novo. Mas, então começa por aí. E depois também ele sabe que tudo vai passar. Chico Xavier um dia estava passando um momento muito difícil, e aí ele orou com muito fervor, apareceu Emmanuel para ele, o guia espiritual, e falou: Chico, o que foi? Ah, mano, está doendo demais, está muito difícil essa dificuldade que eu estou passando. Eu estou orando aqui para Maria, para a Mãe Santíssima, me ajudar. Aí o Emmanuel pegou e falou assim, com as minhas palavras, né? Eu vou lá interceder por você então, meu irmão. E aí foi até Maria, e depois voltou, e aí o Chico naquela expectativa, né, qual seria a palavra que Maria ia mandar para ele, trazer para ele. E aí a mãe falou assim: olha, a nossa mãe pediu para te falar o seguinte. Aí o Chico se preparou todo, né, até para anotar, né, achando que era um texto grande, né? E aí o que ela disse foi: tudo passa. Ponto. Não, isso também passa. Ponto. Aí o Chico falou: mas só isso, meu irmão? Só isso. Pega, escreve isso, cola no guarda-roupa, você vê todo dia ao acordar. Isso também passa. Então, tudo que é matéria, tudo que é do mundo, passa, não continua. As coisas estão em constante mudança. Todos os sistemas políticos, ideológicos, econômicos, tudo tem um momento de surgir e um momento de decrescer. Tudo passa. A única coisa que se sustenta é o espírito. O espírito continua. Aquilo que é espiritual, que é eterno, continua. Agora, tirando classe social, riqueza, poder, títulos, tudo passa. No final das contas, quando chega a morte física, ela nos tira tudo que aquilo é ilusão e nos deixa apenas aquilo que é verdadeiro, que é a nossa essência, que é a nossa consciência, que é a nossa alma. Então, a fé nos ajuda a já fazer esse desapego sem ter que esperar a morte física chegar. É desencarnar antes de desencarnar. É já ir se desprendendo das coisas do mundo e já sentindo as coisas da alma. E perceber como isso é bom. Como que isso traz alegria para o nosso coração. Bom, então Allan Kardec pergunta: certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? E eles respondem: o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os espíritos auxiliam. Então pode curar sim. O passe magnético pode curar. Um abraço pode curar. Uma palavra pode curar. Então a cura, ela é real. Aconteceu um episódio com Chico Xavier, que está no livro Chico Xavier por Ele Mesmo, do autor Ubiratã Rosa, que ocorreu em 1946, que é algo muito bonito. A vida do Chico é um cântico de espiritualidade, é uma poesia viva. E ao mesmo tempo
A vida de Chico Xavier, como de vários outros missionários, é o exemplo que nos inspira e que nos faz fortalecer a fé que existe realmente uma dimensão muito maior do que essa que a gente olha com os olhos físicos. O Chico Xavier, nessa época, ele adoeceu. Ele ficou muito doente, foi diagnosticado com tuberculose. Vou narrar rapidamente aqui com as minhas palavras o que está nesse livro. E ele ficou realmente desanimado. Ele ficava sentado na porta da casa dele, sem forças, né? Naquela época a tuberculose não tinha tanto tratamento quanto tem hoje, né? A pessoa contraía, praticamente desencarnava, né? E teve um dia que ele estava sentado na porta da casa dele, desanimado ali, apareceu Emmanuel. Porque Emmanuel é esse espírito guia, esse irmão carinhoso que sempre o acompanhou, esse mestre, né? Que o ajudou no trabalho. Aí Emmanuel apareceu para ele e falou assim: ô Chico, você está aí desanimado? Estou muito cansado, não estou aguentando trabalhar, estou realmente querendo trabalhar, mas as forças estão poucas. E aí Emmanuel falou assim: vamos fazer então o seguinte, Chico. Hoje, quando você for dormir, você faz uma oração sentida que eu vou te levar para um lugar para você receber um tratamento. Porque a gente sabe, o Espiritismo nos diz que quando a gente adormece, a gente se desdobra, né? É a chamada viagem astral. Então o corpo, quando ele adormece, os laços que ligam o corpo ao espírito se afrouxam e o espírito se desprende parcialmente. E pode ter encontros espirituais. Geralmente, quando o espírito está muito apegado à matéria, ele fica pairando ali acima do corpo ali. Mas quando o espírito já está mais desapegado, ele vai para lugares onde ele vai estudar, onde ele vai trabalhar e vai encontrar, às vezes, com entes queridos que já até desencarnaram. Há esses encontros espirituais, né? Muitas vezes, quando alguém parte da nossa família, a gente sente muita falta. Não tem aquele dia que às vezes a gente acorda, está com muita saudade, mas aí você acorda com o coração pacificado, em paz, né? As pessoas relatam isso. Os espíritos dizem que é porque, geralmente, é quando houve um encontro espiritual e você matou a saudade daquele ente querido que já partiu. E aí, quando você retornou para o corpo, você não lembra conscientemente, porque o que aconteceu lá foi espiritual, o corpo é físico, o cérebro é físico, o cérebro não codifica direito. Então vem apenas uma lembrança, às vezes uma coisa meio simbólica, mas a sensação permanece, porque foi um encontro espiritual que ocorreu. Mas aí o Chico orou, como Emmanuel disse, e adormeceu. Quando adormeceu, se desdobrou, Emmanuel o acolheu e o guiou para um lugar distante. E aí narra que o Chico, na companhia de Emmanuel, chegou a um lugar muito bonito, um lugar assim com muitos jardins, flores, iluminado, e eles foram caminhando, mas uma beleza muito viva, as cores, as flores, as árvores tinham mais cores, eram tudo muito vivo. E ele olhou ao longe assim e viu um menino. E Emmanuel falou assim: é aquele lá que vai te tratar. Porque o espírito, meus irmãos, ele tem a forma que ele quiser, de acordo com a sua evolução. Principalmente os espíritos mais nobres, eles se apresentam na forma que eles quiserem. Geralmente a gente continua com a forma da última reencarnação, mas o espírito ele pode se apresentar mais novo, porque o que pensa ele plasma. Do lado de lá nós pensamos, nós plasmamos. Então ele pode se apresentar mais velho, mais novo. Chico Xavier falou que ia aparecer espírito na frente dele na forma de uma estrela, ou na forma de uma flor, porque é uma essência consciente. O espírito o que é? É uma consciência que vibra, uma energia inteligente que vibra, né? E aí aquele menino chegou perto do Chico, e aí ele pegou o Chico no colo, e meio que deu um passe nele, ali, naquele momento, em todos os chakras do corpo perispiritual do Chico. Porque Emmanuel tinha falado com ele assim: Chico, o que você está sentindo é uma doença do corpo e da alma também. E ali aquele espírito do menino, né, que era um espírito de uma alta envergadura, que estava na figura de um menino naquele momento, deu um passo, depois apertou o Chico assim, contra o rosto, com aquele gesto carinhoso, né, e depois entregou para Emmanuel e falou assim: está realizado o tratamento. E aí conta-se no livro que o Chico Xavier acordou no outro dia bem mais disposto,
bem mais tranquilo, e rapidamente ele sarou. Rapidamente ele foi curado. Então veja bem que tem algumas problemáticas físicas que elas têm que ser tratadas no campo do físico, muitas vezes através do remédio, do tratamento médico, mas também tem que ser tratado no campo da alma. Porque às vezes a fonte geradora ali está lá na consciência, que precisa de haver alguma coisa ali. No campo da energia, no campo do espírito, da alma. É importante os dois tratamentos, para que o remédio não cure e depois não volte a aparecer de novo, porque não mudou a fonte geradora daquela desarmonia orgânica. Então, o tratamento espiritual é muito grande. E quando é que acontecem as curas espirituais? Quando o indivíduo ele já está preparado para ela. Quando ele já tem uma abertura psíquica e interna para receber a harmonização. E é isso que nós vamos tratar aqui, rapidamente, nessa parte aqui. Ó. Jesus deixou para nós uma espécie de uma fórmula para a gente manter a nossa fé, para a gente manter essa abertura de alma para a harmonização interna, tanto do corpo, mas principalmente do espírito. Olha bem o que Jesus diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis cuidadosos, que é ansiosa, a mesma coisa aqui, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso está em Mateus 6, 24. Meus irmãos, essa mensagem é profunda demais. É profunda demais. Porque o que Jesus está falando ali é que nós muitas vezes achamos que temos controle sobre as coisas que acontecem em todo o mundo. E nós sofremos pelas coisas que passam, que chegam até nós, ou que mudam. Nós sofremos, às vezes, por causa do tempo, por causa da sociedade, por causa das pessoas. E o que Jesus está falando, que a nossa preocupação primeira aqui na nossa vida tem que ser a busca do reino de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar, não quer dizer que a gente vai deixar os nossos compromissos, não é nada disso. Não é nada disso. O que ele está falando é que existe um campo profundo da alma, que é o campo que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A consciência de que nós somos almas e filhos de Deus. Porque quando nós buscamos esse reino de Deus, e onde é que está esse reino de Deus? Jesus falou também. Ô mãe, Jesus falou que o reino de Deus estaria num lugar.
Onde que é esse lugar que ele falou que estaria? Dentro de nós. Dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém vai dizer ele está ali ou ele está aqui, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, significa que é um estado de consciência que a gente pode chegar nele, na medida que a gente treina a nossa mente e o nosso coração para permanecer nesse estado. Então, a primeira coisa mais importante é buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, a nossa tranquilização interior, a nossa pacificação interior. Porque encontrando isso, todas as demais coisas vão chegando naturalmente, através do próprio mecanismo de ação e reação. E isso Jesus falou também, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é lógico que a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar buscando, vai continuar com as nossas metas horizontais na sociedade, de conseguir um bom emprego, de conseguir dinheiro, de conseguir trabalho, de conseguir um patrimônio, que é tudo natural. Mas isso vai estar num plano secundário da nossa vida. A gente vai correr atrás também, mas o mais importante para nós vai ser primeiro esse reino de Deus interior. Ou seja, nós vamos tratar primeiro da nossa alma, nós vamos cuidar da nossa alma. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Nas palavras do Evangelho. O que adianta eu me matar para trabalhar e perder a minha paz interior? E o amor no coração? O que adianta eu ganhar uma fortuna e depois não saber nem aproveitar porque não tenho a tranquilidade para usufruí-la? Mahatma Gandhi dizia que às vezes a gente perde a saúde para ganhar dinheiro e depois a gente gasta todo esse dinheiro que a gente ganhou para poder recuperar a saúde. Então, é importante perceber a dimensão espiritual na nossa vida para perceber que o mais importante é o nosso estado interior. Como eu estou me sentindo? Será que ao acordar eu já estou percebendo a minha própria vida, o meu próprio ser? Ou será que a minha mente está ocupando tanto espaço que eu não estou percebendo nem quem está na minha frente? Eu não estou conseguindo ter paciência para poder parar do lado de uma pessoa e conversar com uma pessoa, porque a minha mente está preocupada em fazer um monte de coisa e eu estou perdendo um banquete espiritual ao meu lado, porque a minha mente está sempre buscando uma outra coisa lá na frente, o fazer, 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 fazer. É importante ser. O ser faz com que o fazer fique com uma qualidade muito maior. Quando a gente está caminhando por algum lugar, se a gente está sentindo onde a gente está pisando, a caminhada ela é melhor. Você aprecia a paisagem, você aprecia a caminhada. A vida tem que ser uma eterna meditação, desde quando a gente acorda até no momento que a gente dorme. A gente tem que sentir em profundidade tudo que a gente faz. Então, se eu estou bebendo água, eu estou bebendo água. Se eu estou tomando café, eu estou tomando café. Se eu estou conversando, eu estou conversando. Já viu para ver se está conversando com a pessoa faz assim? Ó. Você está conversando com a pessoa faz assim. Aquilo, você perde a motivação de conversar, porque a pessoa já demonstra através do corpo que ela não está ali, ela está preocupada em chegar no outro lugar. E às vezes é natural acontecer isso, mas o estado espiritual mais pleno é quando o indivíduo está por inteiro ali onde ele está. Ele está por inteiro no que ele está fazendo. E mesmo se ele não estiver fazendo nada, ele está por inteiro não fazer nada, ele está respirando com tranquilidade. Ele está sentindo Deus na vida dele, onde ele estiver. Jesus deixa isso muito claro naquela passagem do Evangelho, quando ele está sentado lá, e chega uma mulher com um monte de homem atrás com pedra na mão, querendo apedrejá-la. Fala assim, mestre, a lei de Moisés fala que a gente tem que apedrejar essa mulher, porque ela pecou e tal, a mulher da vida. E Jesus estava desenhando na areia. E ele continua desenhando na areia, sentado lá. Depois que ele vira, ele fala assim, atira a primeira pedra aquele que nunca tiver pecado. Aí as pessoas vão embora. E ele vira para a mulher e fala assim, cadê aqueles que estavam te condenando? Não estão aqui mais? Ela, não. Então vai, nem eu vou te condenar, e não tornes a pecar. Então veja que Jesus estava sempre no estado de presença. Ele não ficava aflito.
ele estava no estado de presença, fazendo o que era para fazer naquele momento e deixando para Deus, para a vida, dar conta das coisas que vão chegando no futuro. Meus irmãos, para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de recomendar um filme que se chama Jesus de Nazaré. É um filme antigo, muito antigo. Dos filmes mais antigos que eu já assisti. Tem 5 horas de duração. Mas é um dos filmes mais bonitos. Para mim, é o filme mais bonito de Jesus que eu já assisti. Não sei se alguém já assistiu esse filme aqui. Já assistiu? Esse filme é fantástico. É do diretor Zeffirelli, que é o mesmo que produziu aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, de Francisco de Assis. Esse filme, o ator, ele parece que ele está em estado de mediunidade o tempo todo. Ele está em estado de êxtase. Porque a gente sabe que a arte também manifesta a espiritualidade. O indivíduo, ele tem a mediunidade, não se manifesta só na reunião mediúnica, não. Ela se manifesta em todo lugar. O indivíduo é intuído, é inspirado em todo lugar. Então, o ator desse filme, ele está em estado mediúnico o tempo todo. Dá para perceber nos olhos dele. Ele nem pisca. A representação dele é muito, muito boa. Então, tem uma cena desse filme, que é a cena da cura do paralítico que está no Evangelho. E é linda. E eu vou fechar o estudo de hoje contando essa cena porque ela simboliza o que é a fé, no meu ver. Jesus estava dentro da casa de um discípulo, muita gente dentro da casa, muita gente por lá de fora da casa, todo mundo se apertando ali, ninguém conseguia entrar. E ele já estava ali, todo mundo sabendo que ele estava curando muita gente, estava fazendo o cego enxergar, mudo falar. E aí eles trouxeram um paralítico. Um indivíduo que não andava, ele ficava só na maca, na cama, desde nascença. E eles vêm, como não tinha como eles entrarem com o paralítico na maca, eles sobem ao telhado e passam pelo telhado e descem por um buraco do telhado e colocam na frente de Jesus aquele paralítico ali na frente, deitado. E aí Jesus olha para aquele paralítico e chega muito próximo. É uma cena linda, porque Jesus olha nos olhos dele. E ele olha nos olhos e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Veja bem que Jesus, a gente quando olha para as pessoas, a gente olha o corpo físico. Jesus olhava a alma. Quando ele olhava para a gente, ele enxergava o nosso perispírito. Ele sabia onde estão os nossos débitos, os nossos créditos conscienciais, porque ele olhava. Então, quando ele olhou para aquele ser, ele viu que aquele indivíduo não precisava mais passar por aquilo que ele estava passando. Ele já tinha completado o ciclo. Por isso que ele falou que os seus pecados estão perdoados. O indivíduo, internamente, na consciência, ele já estava merecendo a cura. Ou seja, só precisava ali de um toque magnético que Jesus fez. Mas quando ele falou assim, seus pecados estão perdoados, o pessoal começou a falar, alguns doutores da lei, quem você vai perdoar pecado e tal. E aí Jesus pega e fala, levanta e anda. E aí a cena é belíssima, porque o indivíduo ele vai estendendo a mão assim, e Jesus continua com a mão, mas vai levantando a mão, não entrega a mão direto não. Deixa que o indivíduo se esforce para alcançar a mão dele. E eu vejo que na vida da gente, Jesus faz um pouco assim com a gente. Ele não vai lá e simplesmente nos pega e levanta. Ele nos dá um impulso magnético de energia, que é a própria mensagem dele de luz, para que a gente faça o esforço de se levantar. Ele apenas dá um impulso magnético. E se a gente já estiver preparado, amadurecido, já estiver cansado de sofrer, nós simplesmente vamos em direção a ele e vamos erguendo o braço até segurar a mão dele. E aí nós nos levantamos. Foi assim que o filme mostra. Ele vai até que segura a mão de Jesus e aí ele levanta e aí ele começa a andar. Então a fé, meus irmãos, ela tem esse potencial de cura espiritual, de cura física também. Mas para ela acontecer, nós temos que estar preparados para a cura. Nós temos que estar abertos para a cura. A gente tem que estar visualizando a nossa vida já na saúde, na paz, na compaixão, no amor.
A gente já tem que ter feito isso dentro da gente. E aí o resto, que é o corpo físico, ele vai muito mais fácil. Qualquer remédio que a gente tomar já vai melhorar. O tratamento vai surtir efeito. Um passe magnético já vai surtir efeito. Porque dentro da gente essa fé já despertou. Ela já desembolou as coisas que estavam emboladas dentro da gente. Eu vejo que essa é a função da fé. E ela tem o seu lado intelectual, de entendimento cognitivo, mas principalmente o seu lado emocional, de despertamento da consciência. Então, realmente, a evolução é um despertar. A gente vai estudando, a gente vai falando, porque quando a gente fala, o primeiro ouvir é a gente mesmo, né? O que a gente fala aqui é para a gente mesmo, a gente vai trabalhando, a gente vai procurando desenvolver essa fé verdadeira, que é o despertamento espiritual. Meus irmãos, ficamos por aqui no nosso estudo. Muito obrigado pela atenção fraterna, né? Sempre é muito bom vir aqui, precisando da Casa Espírita, só convidar que a gente venha aqui com o maior prazer, né? Aqui é a nossa família também. E a vontade é falar até 00:30, mas vamos respeitar o horário, né? Dos irmãos. Vamos finalizando por aqui. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos conserve em sua paz, que a gente possa continuar nesse caminho espiritual, que envolve a fraternidade, o trabalho, o estudo, que envolve Jesus no nosso coração. Obrigado a todos, boa noite.